Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna. Vamos nessa, vamos jogar duro aqui em mais uma aula deste módulo de sistemas operacionais Windows e Linux, resolução comentada de questões da nossa querida banca CESP-UNB. Tranquilo? Vamos nessa, vamos checar nossa agenda e partir com tudo, porque nessa aula de hoje nós temos uma bateria interessante de questões para que você tome conhecimento como esses temas são cobrados na sua prova. Primeiro nós vamos falar aí de servidores web, servidores de arquivo, é a questão da interoperabilidade. Lembrando, gente, que interoperabilidade pode ser explorado aí sobre vários aspectos. Aqui nós vamos focar sobre o ponto de vista das interações entre os sistemas operacionais, tá certo? Vamos nessa então, vamos avançar na matéria. Na sequência aí temos a parte de LDAP e noções de administração. Noções de administração é um assunto diluído, né, ao longo de todos esses temas que nós estamos tratando aqui com você. Cloud Computing e virtualização. Ao final, vou preparar aqui uma aula surprise, que eu preciso fazer algumas demonstrações para você, tá certo? Umas demonstrações práticas, porque algumas questões que a gente vai ver aqui, não tem como você ter aí um embasamento teórico, né? O professor vai responder a questão e você tem que acreditar em mim. Mas para que você não fique com essa sensação ruim, o professor vai demonstrar para você na prática um pouco aí como é que isso funciona, tá certo? É importante também que você tenha em mente que é preciso alguma vivência, né? Por exemplo, a questão aqui de número 54 para você entender o que é que eu estou falando. Com base na arquitetura para ambientes web, julgue. Vamos lá, vamos ver o que ela diz. O servidor de aplicação IS, na sua versão 8.0, possui funcionalidades para restringir o acesso de uma conta FTP após a ocorrência de falhas de autenticação do usuário. Pessoas, aqui não tem muito o que comentar nessa questão pelo seguinte. Primeiro que é uma questão correta. Professor, me ajude aí, porque eu fiquei confuso. Como é que eu estudo uma questão dessa? Cara, você presume-se, né, que está fazendo aqui com a gente este módulo de sistemas operacionais em questões, presume-se que você tem alguma vivência. E se você não tem, você tem que buscar essa vivência. Montar um laboratório, ter no seu ambiente em casa aí, e ter o IS instalado. Cara, não tem jeito. Por mais que você tenha acesso à literatura, não é? Que você tenha acesso aí a sites e tudo, é importante você exercitar. Nós fizemos no nosso módulo de Linux um mini laboratório para que você pudesse exercitar um pouco de Linux. Aqui não é diferente. Prova disso, né, eu vou responder aqui a outra questão para a gente demonstrar para você rapidinho como é que isso funciona. Lembrando que eu vou dedicar uma aula, a última aula, né, o último encontro nosso aqui deste módulo, só para a gente fazer uma demonstração mais a fundo e mostrar para você um pouco de tudo isso que a gente falou aqui ao longo desses módulos, ou melhor, ao longo dessas aulas aí desse módulo de execução de questão, tá certo? De resolução de questão. Vamos lá para a questão 55. Guarde aí sua curiosidade que eu vou fazer o comentário da questão, tá certo? Vamos lá para a questão 55. Acerca dos servidores de aplicação e da web, julgue os itens subsecutivos. No IIS-7, cada aplicativo deve contar com, no mínimo, um diretório virtual que mapeie o aplicativo para o diretório físico, em que o conteúdo do aplicativo esteja contido. Gente, mais uma questão corretíssima. Quando você cria lá no IIS-7, assim como no IIS-8, olha só, tanto no 7 quanto no 8, você precisa ter, né, uma pasta apontando para o seu aplicativo. Então você cria dentro da raiz da árvore do seu IS um diretório virtual, certo? Um diretório virtual. E esse diretório virtual vai apontar para um diretório físico, geralmente em c:/init pub /www-root. São 3 W, certo? Root. Então, ó, isso aqui inclusive é uma questãozinha que a gente vai ver mais à frente. Então, pessoal, o que eu separei essas duas questões para a gente começar aqui? Porque eu quero dizer para vocês, essas funcionalidades você precisa conhecer na aplicação. Essa é a sugestão e a dica que eu te dou. Tá? Quando você for estudar, e ao longo da prova de TI, você vai ver aí, certamente, muita questão com esse mesmo formato, com essa mesma cara. Professor, e aí? Eu tenho que partir para a teoria? Eu vou decorar só essas questões? Não, cara, não é suficiente. Neste caso, você precisa realmente ter alguma vivência com a aplicação. Eu vou trazer aqui para você, de um ambiente meio controlado, aqui na tela, nós temos aqui o Acessei Remoto, e aqui é exclusivo aqui para você. Acessei Remoto aqui é a tela do servidor que eu faço uso, né, um servidor IIS. Então eu tenho um servidor IIS aqui, alguns sites de exemplo.
Mas eu quero demonstrar para você aqui, por exemplo, a funcionalidade que a gente acabou de citar, que é a funcionalidade da questão 54, salvo engano, que diz que a configuração da tentativa de login. Vamos voltar aqui para a questão só para te mostrar. Diz assim, ó, funcionalidade para restringir acesso de uma conta FTP após a ocorrência de falha na autenticação. Então vamos ver onde é que é isso na prática. Então aqui, ó, dentro do IIS, essa aqui é a carinha do Internet Information Service, IIS Manager. Tá? Dentro do ambiente Windows 2012 R2, vamos dar uma olhadinha aqui na versão, vamos ver qual é que está aqui, ó, em Help, About. Olha só, aqui é o do Windows R2, nós estamos falando aqui da versão 8.5, tá? Que é da família da versão 8.0 e tem aí a mesma funcionalidade para você. E você vem aqui, ó, quando nós falamos de FTP, ó, FTP Logon Attempt Restriction, ou restrições de tentativa de logon, traduzindo aqui para você. Então, quando eu clico aqui, eu tenho aqui, você pode configurar, ó, ativar restrições de tentativa de logon de FTP. E aí você vai parametrizar essa tentativa, dizer assim, olha, depois de 4 tentativas, certo? Você vai aguardar o período de 30 segundos. Você pode bloquear o IP, você pode apenas gravar no log aí a tentativa. Então, gente, por mais que eu diga para você que a questão está certa, é interessante que você conheça de fato essa aplicação, que você tenha alguma vivência, não é, com a aplicação, com o IS. Publique uma aplicação, faça, ensaie, porque eu vou te dizer uma coisa assim, com toda tranquilidade. Se você estudar, pondo em prática, metendo a mão na massa, cara, você não esquece nunca. E na hora da sua prova, na hora que o CESP quiser apertar a sua mente, você vai lembrar nitidamente lá o seu laboratório, o seu exercício, tá certo? Então, assim, só aqui na aba de FTP você tem uma série de coisas. Eu vou fazer um overview aqui rápido, mas eu vou demonstrar isso aí depois, né, no final do nosso módulo, porque nosso foco aqui é resolver a questão. Então, você tem a parte de log, a parte de restrições de endereços e domínios, a parte de suporte a Firewall, enfim, uma série de outras questões. Bom, dentro dos sites, eu vou criar aqui um novo site, por exemplo. Vou adicionar um novo website, avançando aqui mais um pouquinho, para uma outra questão. E você cria aqui, ó, um Content Directory, um diretório. Esse diretório ele aponta para o endereço físico. É o diretório virtual, onde aponta para o endereço físico. Então, seu site vai ter um nome, e eu vou fazer aqui a navegação e vou dizer assim, olha, coloca lá, por exemplo, dentro de inetpub, www-root, e eu escolho aí, por exemplo, aqui Redis, não é? Se eu quiser fazer aí, criar o site Redis, por exemplo. E aqui dentro eu tenho uma pasta virtual apontando para um diretório físico. Tá certo? Eu não vou me delongar muito aqui, para a gente não fugir do tema da nossa aula, que é a resolução de exercício. Mas eu quero deixar enfatizado aqui para você que algumas dessas questões não tem jeito. Você tem que tomar como verdade, a menos que você faça aí um confere na prática, tá certo? Só mesmo para dar essa ilustrada para você. Esse aquele ali é um ambiente que a gente utiliza aí em produção e é muito interessante. E na aula de número 8, lá no finalzinho, eu quero fazer um overview para linkar todo esse bate-papo que a gente está tendo dessa parte visual, dessa parte de aplicação, com as provas, com as questões e como é que isso pode figurar para você. Tranquilão? Beleza? Vamos nessa, vamos tocar o barco, vamos conferir o gabarito. Aí está, então, as duas questões corretíssimas dentro daquele cenário. E aí não tem jeito, tem que realmente conhecer um pouquinho da aplicação, tá certo? É um requisito que você tem que encarar aí. Professor, eu estou fazendo curso aqui com o senhor, como é que eu faço para conhecer mais um pouquinho? Cara, dá uma googada, a gente vai trazer para você aqui módulos teóricos aí dessas aplicações, certo? E aguarde aí novidades para poder a gente ajudar você aí na sua aprovação. Tranquilo? Vamos nessa, vamos lá, vamos avançar que tem bastante questão aqui nesse módulo. Olha aí, questão de número 56, que diz assim: a partir da instalação do IIS, é disponibilizado um sítio padrão cujas pastas estão instaladas no servidor no caminho físico. Olha ele aí, a gente acabou de mostrar, né? No CINETPUB www.root. Este aqui é o diretório padrão do IIS. Tá? É o diretório padrão do IIS. Então, tudo aí vai ficar dentro dessa pasta. Eu digo a você o seguinte, por padrão e por uma boa prática, a maioria dos programadores que utilizam, e você que trabalha na área, com certeza vai concordar comigo, essa mesma pasta padrão dificilmente se muda. O que você pode fazer é criar subpastas aqui dentro, certo? E aí você vai criando as subpastas e organiza, porque é a pasta padrão do IIS, no caso aí, do IS-8, do IS-7, como a gente viu, tá? E do próprio IS-6 também. Tranquilo? Questão, portanto, aqui, gente, ó, corretíssima, tá bom? Vamos lá, vamos avançar, vamos nessa. Questão de número 57. O IIS, Internet Information Service, é um servidor web disponível na plataforma Windows Server 2003. Aqui é uma questão
né, do Serpro aí, 2011, e do Serpro 2008 e traz aí a versão 2003. Na versão 6.0 do IS, é possível realizar modificações nos arquivos de configuração sem interromper um servidor. Maravilha, gente, até aqui 100%. Essa questão está aqui porque isso vale também independente da versão, tá? Apesar de a questão estar trazendo a versão, isso vale tanto para o 6, para o 7, para o 8, para o 8,5. Então, a gente escolhe as questões para trazer o assunto para você aqui, para trazer a teoria. Ele diz assim: entretanto, para que as modificações tenham efeito, há necessidade de se recompilar os arquivos associados. Pessoal, veja só. Quando nós falamos de servidor de informações, servidor IS, servidor web, não há necessidade de recompilar. Por quê, gente? Porque esses arquivos são interpretados, tá certo? Se hoje você desenvolve uma aplicação web, por exemplo, em .NET, em C Sharp, e você mexe no código-fonte dessa aplicação, você tem que fazer o rebuild dessa aplicação. Beleza, isso é uma coisa. Agora, se você mexe nos arquivos de configuração, essas modificações não precisam ser recompiladas. Uma coisa é você compilar um projeto, publicar esse projeto. Outra coisa é você mexer nos arquivos de configuração do servidor, né, no servidor, para poder... Uma coisa é você mexer nos arquivos de configuração e interromper o servidor para poder essas configurações surtirem efeito. Outra coisa é você recompilar sua aplicação porque você implementou uma nova funcionalidade, porque você fez alguma mudança significativa. São coisas distintas. Neste caso em tela, não há necessidade de recompilar. Tá? Os arquivos são interpretáveis. Os arquivos são interpretáveis. Perfeito? Então, questão aí incorreta. Vamos lá, vamos avançar. Muito bem, aí o gabarito da questão. Vamos aí partindo com tudo para a nossa próxima questão. Vamos nessa. Aí está. Questão de número 58. Acerca do SO Windows Server 2003, julgue. Caso seja necessário disponibilizar o acesso a recursos do sítio em determinada empresa localizados no próprio servidor IIS, é preciso configurar um diretório virtual para tornar mais eficiente a localização desses recursos. Pessoal, veja só, não necessariamente você precisa configurar esse diretório virtual para tornar mais eficiente a localização desses recursos. A criação do diretório virtual ela é necessária para que você associe aquele diretório, tá certo? Aquele diretório à aplicação. Mas isso não torna mais ou menos eficiente, não, tá certo? Questão aqui, portanto, incorreta por este sentido. A gente vai ver também, existem duas maneiras de você publicar uma aplicação. Você pode publicar ela como um site e pode publicar ela como um subsite de um site principal. Então você tem um site default. Dentro desses outros sites você cria, dentro desse site default você cria subsites, diretórios virtuais para colocar outros sites derivados desse site principal, certo? Aí a gente tem que fazer uma explanação mais teórica para você entender. E aí a gente demonstra isso lá no finalzinho para você entender aqui o que eu estou falando. Mas de maneira geral você tem o default website e dentro do default website você cria pastas virtuais, diretórios virtuais, apontando para outros subsites dentro daquele site principal. Em linhas gerais é isso. Tá? Mas aqui, nessa questão dele se tornar mais eficiente, a localização desses recursos, não necessariamente, tá certo? A banca aí está querendo forçar uma barra para você, mas você tem que ficar atento com relação a isso. Repito, é necessário que você, quando for estudar qualquer assunto relacionado a uma tecnologia, que você use essa tecnologia, que você tenha algum tipo de contato com essa tecnologia. Ver vídeo no YouTube às vezes pode até ajudar, mas não é a mesma coisa do que você interagir. Cria um cenário, gera um problema, vê como é que as questões cobram, simula essas questões no seu laboratório e não deixa de fazer não. Professor, mas eu vou perder muito tempo. Cara, é um tempo que você ganha quando você resolve uma questão. Tá certo? Com certeza, se você é da área de TI, você vai ter aí alguma familiaridade com isso. Mas se não tiver, tem que correr para dentro aí. Não tem muita opção não. Tranquilo? Vamos nessa, vamos partir para a questão de número 59. Que diz assim: com referência ao Apache e aos servidores de correio eletrônico, julgue os itens a seguir. Aí ele traz uma questão mais genérica, mas o foco aqui é o Apache.
O Apache é o servidor de aplicações, é o servidor web, lá no ambiente o que, gente? No ambiente Linux, certo? No ambiente Linux. Vamos lá. O servidor de aplicação Apache pode ser instalado e gerenciado tanto nos sistemas operacionais Windows quanto no Linux. E aí, gente? Galera, questão correta. Questão correta. O Apache, ele pode sim ser instalado no ambiente operacional Windows, apesar dele ser nativamente utilizado em ambientes Linux. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, existe um pacotezinho de instalação chamado o LAMP, que é o Linux, o Apache, o MySQL e o PHP. É um pacote que você instala, que vem esse conjunto, esse kit, digamos assim, né, da parte de desenvolvimento, que é a parte do PHP, a parte do MySQL, a parte do Apache e a parte do Linux, em ambientes Linux. No ambiente Windows, nós temos o AMP. O AMP, que é o Linux, é um aplicativozinho, tem o Champ, enfim, tem uma série de outras aplicações equivalentes, mas o AMP é o mais conhecido. Você tem o Windows, né, que é dentro do ambiente Windows, o Apache, o MySQL e o PHP dentro do seu ambiente Linux, dentro do seu ambiente Windows, desculpe. Então, o que ocorre? Você pode sim simular, por exemplo, o Apache aí na sua máquina Windows, sem nenhum problema. Você vai ter os mesmos arquivos de configuração, os parâmetros, tudo bonitinho. Então, bota aí, toma nota aí desses dois caras, porque eles podem ajudar em muito para você dentro do seu ambiente de estudo, dentro da sua vivência prática, que certamente vai lhe ajudar na hora de você responder sua prova. Tranquilo? Então já fica mais essa dica aí, mais essa orientação para você, tá bom? Vamos nessa, vamos avançar para o gabarito, vamos ver como fica. Aí está então, né? Primeiro gabarito errado, segundo correto. Vamos tocar o barco aqui para a gente visualizar as próximas questões. Vamos lá. Questão de número 60. Julgue os itens subsecutivos a respeito da tecnologia SFU, Services for Unix, da Microsoft, que permite a integração, até certo ponto, entre ambientes Unix e o Microsoft Windows Server. Então aqui a gente tem essa afirmação que o enunciado da questão traz para a gente aí. Vamos lá. O serviço de compartilhamento de arquivos via NFS, Network File System, é uma tecnologia padrão da Microsoft. Olha aí. No caso de redes Unix, o cliente NFS se conecta nativamente a um compartilhamento de rede Microsoft e apresenta suas credenciais de acesso. Pessoal, vamos analisar por partes aqui. Né? Primeiro que o enunciado da questão já traz uma informação para a gente com relação ao serviço SFU, que é o Service for Unix da própria Microsoft. E aí você tem que ficar atento ao seguinte, esse serviço é para ambientes Unix. Você tem aí uma distinção de ambientes Unix e de distribuições Linux. São coisas distintas e você precisa ficar atento a isso, tá certo? Muito bem. Uma coisa é você ter lá que o Linux derivou do Unix, etc. Outra coisa é você ter ambientes Linux, propriamente dito, que são as distribuições mais conhecidas, Ubuntu, Debian, CentOS, e você ter distribuições Unix. Né? Aí é uma outra história que você precisa diferenciar. Mas aqui para você é o seguinte, dentro desse contexto, vamos lá. O serviço de compartilhamento de arquivos via NFS é uma tecnologia padrão da Microsoft. Esta afirmativa está incorreta, tá? Pois esse serviço de compartilhamento de arquivos via NFS não é uma tecnologia padrão da Microsoft, não. Você tem na Microsoft acesso drivers para fazer esse tipo de utilização de tecnologia, mas isso não é uma tecnologia padrão não, tá certo? Ela é configurável, é plenamente possível, mas não se trata de uma tecnologia padrão. No caso de redes Unix, o cliente NFS se conecta nativamente. Outra inverdade trazida para a questão. Essa conexão não é nativa. Você há de fazer aí instalações de módulos para compatibilizar. Né? Essa aqui é uma questão clássica de interoperabilidade baseado em NFS. Você pode ter essa interoperabilidade? Pode, mas não dentro dos termos que a questão traz aqui. Né? Trazendo aí a ideia de tecnologia padrão, a ideia de conexão nativa. Essa conexão não é nativa, tá certo? Não é nativa. E aqui eu trago questão, portanto, incorreta. Né? E aqui eu, nas minhas andanças, nessas pesquisas que a gente faz para fazer aqui
essa aula para você, eu encontrei uma questão com no mesmo sentido aí, no mesmos moldes. Assim, olha, só mudou um pouquinho, ó, o compartilhamento de arquivo entre a plataforma Linux, olha aí a diferença, e uma Windows é possível mediante o NFS, que é nativo no Windows. Olha só, ele trazendo a mesma questão, né, da natividade, digamos assim, certo, do NFS dentro do ambiente Windows. Não é não, tá certo? Então fique atento a esses conceitos. O CESP, ele é danadinho, né? Danadinho para fazer essa mistureba de conceitos e pega você aí nesse tipo de deslize, tá bom? Então aí o gabarito da questão incorreta, vamos avançar. Questão de número 61. O Apache, um servidor web livre amplamente utilizado no mundo, é compatível com sistemas operacionais Unix, Linux, Windows e Novell Network. Perfeito, gente. Questão corretíssima. O Apache é sim compatível com esses ambientes. Aí você pode acessar a própria página do Apache, né, apache.org, e você vai ver que lá tem, logo de cara, no primeiro parágrafo aí do enunciado, essa compatibilidade. Perceba aqui também que a questão traz a diferenciação entre ambientes Unix e ambientes Linux, que a gente acabou de falar na última questão. Tá? Não confunda esses conceitos, não. Ambientes Windows, a gente trouxe já até o exemplo de aplicações de como você ensaiar isso aí no seu console, aí na sua máquina, e ambiente Novell Network, tá certo? O ambiente Novell Network que entrou em desuso por questão de mercado, mas ainda existe e é plenamente compatível aí com o nosso querido amigo Apache. Tranquilo? Vamos lá, vamos então avançar para a questão de número 62, que diz assim: julgue o item abaixo acerca do Apache Web Service. Bom, aí ele diz assim: o comando Apache ctl test permite verificar, sem iniciar o servidor, a existência de erro de sintaxe no arquivo de configuração. Pessoal, questão incorreta. Aí a gente volta para aquela questão. Nós precisamos conhecer um pouco dos comandos e ter alguma intimidade. No final desse módulo eu vou mostrar para você um pouco aí do Apache, né, como é que funciona, qual é a hierarquia aí do Apache, vou dar uma apresentada, uma navegada no nosso simulador do Linux, mas só por curiosidade. O comando aqui, gente, não é esse não, tá certo? O comando aqui em questão é o comando Apache config test. Então eu vou escrever aqui para você, olha só, né? O comando aqui, ó, é o comando Apache. Vamos lá, rapidinho. ctl config test. Então esse sim é o cara, faltou só uma palavrinha aqui, config, olha só, config, certo? Para você ter o comando correto aí. Então a sintaxe desse arquivo, desse comando, é essa, sintaxe config test. Agora temos outros comandos. Esse mesmo comando Apache, você tem aqui o start, para startar o Apache. Você tem o stop. Você tem o restart, que são os comandos utilizados aí dentro do Apache, tá certo? Então você faz os testes de configurações, você starta, você para, você restarta o serviço do Apache. Isso, claro, nós estamos falando do ambiente Linux, tá bom? Então aí, sem maiores dificuldades, é conhecer realmente o comandinho do nosso querido amado, salve salve, Apache Web Server. Beleza? Vamos nessa, vamos conferir o gabarito. O gabarito está, portanto, primeira questão correta, segunda questão erradinha, em função do nosso comandinho aqui, ó, config, certo? Config, isso, teste. Beleza, vamos lá. Como temos ainda uma boa bateria de questões para resolver aí desses dois temas referentes a esta aula, vou separar a aula em duas partes. Então vamos ficar por aqui. Já já a gente volta com a segunda parte desses dois tópicos que nós estamos abordando com você aí, referente a servidores de arquivos e interoperabilidade. Valeu? Já já a gente volta. Tchau!